Estimados irmãos, queridas irmãs, neste terceiro domingo do tempo comum, a Igreja convida-nos hoje a olharmos de uma forma particular para a Palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus, e sobretudo através de Cristo, Ele nos quis transmitir, está contido no livro. Neste livro, que ao fim e ao cabo é uma coleção de livros, uma autêntica biblioteca, porque a Bíblia tem 73 livros. Ora, dividida em duas partes, como todos nós sabemos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Portanto, neste conjunto de livros, Deus disse tudo o que tinha de dizer a nós, à humanidade, para nos salvarmos. Portanto, se queremos conhecer e saber o caminho para o céu, está contido o segredo desse caminho na Escritura que nós lemos, que nós meditamos e que hoje também será entregue a estas crianças do quarto ano. Estamos no início do ano litúrgico, terceiro domingo, e hoje tornamos a ouvir, já não pela versão de João, mas pela versão de Marcos, o chamamento dos discípulos. Podíamos dizer, bom, o conteúdo será se calhar o mesmo, não adianta nada. Mas não. Ainda como víamos ontem, qualquer frase da Escritura é fonte de alimento inesgotável para nós. Também hoje, e repetindo o chamamento dos discípulos, podemos, à nossa vida, tirar algo de bom, algo para a nossa meditação. Ora bem, a cena evangélica que nós acabamos de escutar tem uma frase que lhe serve de início bastante importante, que diz o seguinte: cumpriu-se o tempo. Cumpriu-se o tempo. Ora, como é que se cumpriu o tempo se Nosso Senhor ainda não deu a sua vida por nós, se ainda não começou a sua vida pública? Como é que se cumpre este tempo? O tempo cumpre-se porque há aqui um corte. João Batista vai para a prisão. É assim que começa o Evangelho. Depois de João Batista ter sido preso. Ou seja, há aqui algo de novo. E chegado a este tempo que se cumpre, há algo de novo. Jesus inicia a sua vida pública. O anúncio do reino de Deus, confirmado pelos milagres que acompanham a sua palavra. Portanto, Jesus agora começa. Cumpriu-se o tempo. Portanto, é algo de novo. É algo importante. Cumpriu-se o tempo. João sai de cena, Cristo começa. Ora, o tempo cumpre-se. O momento agora é de Jesus. E a realização deste cumprimento do tempo exige duas atitudes. Cumpriu-se o tempo. Está próximo o reino dos céus. E depois Jesus diz: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Duas atitudes absolutamente fundamentais para a vida do discípulo cristão. Não podemos dizer-nos cristãos se não pomos em prática constantemente as duas atitudes que Cristo nos apresenta no início da sua vida pública. Isto é, a conversão sempre constante e pormos a nossa fé, pormos a nossa confiança no Evangelho. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Ora, Jesus está para chamar os seus discípulos. E estas são duas condições fundamentais para que o discipulado possa acontecer. Para que possamos seguir Jesus, é preciso que constantemente nos convertamos e acreditemos. O que é que significa a conversão? A mudança da mente. A conversão não implica só a mudança de hábitos exteriores, mas implica, sobretudo, uma atitude interior, uma mudança da nossa mente. Porque quem tem a mente convertida, depois isso traduz-se em atos que nós conhecemos. O que é que significa acreditar? Acreditar significa pôr a nossa confiança no Evangelho de Jesus, na palavra que Ele vem trazer. Amigos e irmãos caríssimos, cumpriu-se o tempo, duas atitudes concretas, conversão e fé, e depois Jesus começa a chamar.
Jesus passa ali pelas margens do mar da Galileia, vê Simão e seu irmão André e chama-os. Mais adiante, João e Tiago no barco com o pai a consertar as redes e chama-os. Ou seja, Jesus é quem toma a iniciativa. A iniciativa é sempre de Deus. Mas há aqui uma coisa importante que também é importante para nós, é fundamental para nós. Não esperemos ocasiões extraordinárias para Nosso Senhor nos chamar. Não. Assim como Jesus chamou aquela gente na sua vida normal, no ordinário da sua existência, no seu trabalho, também passa pelas nossas vidas, naquilo que é o dia-a-dia. Não esperemos, não nos iludemos à espera de um acontecimento extraordinário para sentir o chamamento de Jesus. Não. Jesus vem até às nossas vidas naquilo que nós somos, naquilo que nós temos. E assim, Jesus lança uma palavra que é forte, uma palavra que é irresistível, uma palavra que seduz aquela gente. E é essa mesma palavra que se torna forte, irresistível e que seduz também a nós. Jesus lança esta palavra também a todos e a cada um de nós. E isto significa o seguinte, que todos nós somos chamados. Todos nós somos discípulos. Às vezes confundimos a palavra discípulo com apóstolo. Discípulos são todos. Discípulo é aquele que aprende. Apóstolo é aquele que é enviado. Mas o apóstolo também é discípulo. Ou seja, todos nós, os de ontem e os de hoje, somos todos discípulos. Todos chamados. E há aqui uma coisa importante. É que Nosso Senhor não perde tempo com palavras vãs. Não desperdiça palavras ou tempo. Não. Jesus é concreto. E vai ao essencial. Duas palavrinhas. Vai e segue-me. Esta palavra tem uma força tal na vida daquela gente que o Evangelho diz, deixando tudo, seguiram Jesus. O barco, as redes, o pai, os assalariados, ficou tudo atrás e seguiram Jesus. Será que também é pedido que nós deixemos tudo? É. Temos de deixar tudo. Não são os nossos trabalhos, não é a nossa família, não é isso que nos é pedido que deixemos para trás. Jesus hoje pede-nos, para o seguirmos, que deixemos para trás tudo aquilo que nos impede de segui-lo. O quê? O nosso egoísmo, que impede de tirar tempo para os outros e tempo para Deus. A nossa vaidade de achar que não precisamos de Deus. O nosso laxismo, que uma vez sim, outra vez não. Sermos relaxados, deixar isso tudo para trás. Tudo o que nos impede de seguir a Deus, hoje o Senhor diz-nos, vem e segue-me. Como é que os discípulos responderam? Puseram-se para ali a dar respostas ou então a arranjar argumentos para o não o seguir? Não. A resposta dos discípulos não foram palavras, mas sim um ato. Levantaram-se e seguiram Jesus. E é isso que também é pedido a todos e cada um de nós, amigos e irmãos caríssimos. Hoje aqui não se fala da vocação de especial consagração, ou seja, dos religiosos, dos sacerdotes, etc. Não, fala-se de todos. Todos nós somos discípulos. Todos nós somos chamados. Na vida de todos nós passa Cristo e diz-nos, vem e segue, converte-te e acredita no Evangelho. Assim, estimados irmãos e irmãs, é que o discipulado vai acontecendo. Neste aceitar sentir-se chamado, aceitar as exigências de quem é chamado. Aí é que a vida cristã cresce. Aí é que vemos florescer cristãos que não têm medo de viver a exigência do cristianismo. Aí é que vemos a graça de Deus a transformar vidas, a mudar atitudes. Aí é que vemos uma multidão enorme de discípulos vivendo nesta terra, mas com os olhos postos no céu. Mas há aqui um perigo, meus amigos e meus irmãos caríssimos. Às vezes, passando o tempo, e se nós não nos habituamos a escutar a voz do Mestre, facilmente vamos ouvindo a nossa voz, e pior ainda, ouvindo a voz de outros falsos mestres.
Quanto mais longe nos afastamos, ou quanto mais longe estamos de Deus, menos ouvimos a voz dele. Por isso, às vezes, é necessário parar e fazer 2 ou 3 passos atrás para voltarmos àquele momento em que sentimos a voz de Deus no nosso coração. Podíamos dizer que às vezes é preciso parar, voltar atrás para poder avançar. Para poder avançar. Caso contrário, corremos o risco grave de não ouvirmos a Jesus, mas ouvirmos a nós mesmos ou a outros. Foi isto que fez Santo Amaro. Foi isto que fizeram todos os santos. Amaro, homem do início da Ordem de São Bento, era beneditino, um homem de podes, de famílias abastadas, mas ouve a voz de Deus, como fizeram tantos e tantas ao longo dos séculos e o fazem na hora presente da história. E aceitou o caminho da santidade. E sabeis porque é que ele é santo? Porque ouviu a voz de Deus, escutou e meditou a sua palavra. Sabeis porque é que ele é santo? Porque pôs-se no caminho do Mestre, caminhando lado a lado com ele, ouvindo constantemente, meditando e renovando aquele vem e segue-me. Ele, na sua condição de religioso, de abade, mas tantos e tantas são aqueles e aquelas que nos seus estados de vida, casados, solteiros, padres, freiras, etc., todos eles, ouvindo a voz do Mestre, caminham. E isto é um caminho que se faz com Jesus. É um caminho complexo às vezes, é um caminho que exige muitas vezes parar, voltar a escutar, voltar a ouvir a voz do Mestre para podermos avançar. Com ele, Santo Amaro, e com a sua intercessão, e todos os santos da Ordem Beneditina, temos certamente no céu grandes intercessores. Como ele é invocado desde os primórdios da Ordem Beneditina como defensor das doenças do corpo, sobretudo tudo o que diz respeito a ossos. Por isso, temos nele, e nos santos todos, estes exemplos, estes intercessores, estes homens e mulheres de ontem e de hoje, que nos continuam a apontar a palavra de Deus como grande farol dos nossos passos. Os santos não são recordações piedosas do passado. Os santos não se resumem às imagens que estão nos altares da nossa igreja, as quais veneramos. Os santos são pessoas de carne e osso, que hoje contemplam a glória do céu, que nos estimulam com o seu exemplo e nos ajudam com a sua intercessão junto do céu, como vamos ver daqui a pouco no prefácio da missa. Isso sim é a santidade. Estímulo para todos nós, ajuda para todos nós. Nunca tínhamos medo de invocar a santidade, nunca tínhamos medo de invocar aqueles que no céu nos podem ajudar, aqueles que podem estar junto de nós. Especialmente, e como nós sabemos aqui nesta nossa ponta da ilha, tantos e tantas, desde sempre, recorreram e recorrem a este nosso irmão, Amaro, para que no céu interceda por nós. Amigos e irmãos caríssimos, como ele, escutemos a palavra de Deus. Como ele, façamos dessa mesma palavra o farol da nossa vida. radioiguel.pt. Informação diária da sua terra.